Olá, seja bem-vindo. Neste bloco, para a gente dar continuidade, né, àquilo que a gente vem falando aqui no bloco anterior, nós vamos falar da lei anticorrupção especificamente, né, a lei e o decreto que regulamenta a lei. Então, para entender um pouco e ver o tamanho do problema e a importância que tem o levantamento aí, ou mitigar a chance de ocorrer uma fraude dentro da empresa, né? Então vamos lá, vamos ver a lei, o que ela prevê. Nós temos aqui as normas, que são, no caso aqui eu estou falando das leis, né? Mas aí você tem a lei 12.846, que é de 2013, que foi criada em 2013, que é a chamada lei anticorrupção, né? Depois nós tivemos esse decreto 8.420, que é um decreto federal, mas depois nós também temos aqui os decretos estaduais e municipais, ou seja, a legislação estadual e municipal que também atuam aí contra a corrupção, né? Parâmetros para avaliação do programa de compliance, né? Que aí tem uma portaria da Controladoria Geral da União. Ela vai avaliar se o seu compliance realmente funciona ou se ele só está no papel. E aí você vai entender a importância dessa avaliação aqui através do quê? Do cálculo aqui da multa administrativa, né? Que é uma outra instrução normativa aqui de 2015, que ele vai falar dessa multa que vai de 0,1 a 20% do faturamento bruto do exercício anterior. Então, de tudo que a empresa faturou, ela pode tomar uma multa de até 20%. O que diminui ou o que regula esse valor aqui é justamente aquilo que ela tem de compliance, o que ela faz para impedir que ocorra as fraudes dentro da empresa. E essa avaliação do compliance aqui é feita aqui de acordo aqui com a portaria da CGU, que a gente citou agora aí. Então, essa é a ideia aqui então de trabalhar e desenvolver o sistema ali, a gestão aqui de compliance dentro da empresa. Então, detalhes do acordo de leniência, que é aí a portaria 910, que é de 2015 também. Então, aqui é quando a empresa, leniência, esse acordo de leniência é quando a empresa faz um acordo, depois que ela for pego cometendo a fraude, por exemplo, e nesse acordo prevê o quê? Que ela vai atuar de maneira a impedir que ocorra novas fraudes dentro da empresa, que ela vai ressarcir os danos causados ali pela empresa, né? E que ela ainda vai contar como é que é a história toda, o modus operandi, quer dizer, é quase que uma delação premiada. Ela vai mostrar com quem ela fazia esses acordos e tal. E aí ela tem, então, uma chance, um acordo aqui de leniência, que é regulamentado aqui de acordo com essa portaria. E ainda você tem os cadastros aqui, né? Do SEIS e o CNP, né? O que é isso aqui? O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas, né, que também tem uma instrução normativa aqui de 2015. Esse cadastro ele é interessante pelo seguinte, a empresa, quando é punida, ela ainda tem que divulgar no site dela, num jornal de grande circulação, que ela foi punida, quanto ela pagou e qual a fraude que ela cometeu. Então ela tem que dar publicidade a essa punição. E aí, se a gente lembrar lá do due diligence, quer dizer, quando você vai fazer negócio com a outra empresa, você vai pesquisar aquela empresa e você vai ver que ela já foi punida por fraude, por exemplo. Então você vai identificar isso. E isso aí aumenta a chance de fazer negócio ou diminui a chance? Logicamente que diminui a chance. Porque ela já foi pega num caso desse, já tomou uma punição. E ela tem, então, que dar publicidade, que aí entra nesse cadastro aqui também, das empresas aqui que foram punidas, né? E aí tem o processo de apuração de responsabilidade, né? Que também é uma outra portaria aqui da CGU. Muito bem. A lei anticorrupção, essa lei 12.846, então ela trata, e aí é uma coisa que modifica a atuação aqui no Brasil. Porque até então, quem era o responsável, quem pagava pelos erros ali, era a pessoa que cometeu a fraude especificamente. A partir dessa lei, quem vai ser responsabilizado é a pessoa jurídica, ou seja, é a empresa que vai pagar.
Ah, mas foi aquela pessoa que cometeu a fraude e tal. Então, mas é a empresa a responsável. E aí a gente começa a entender, então, a importância que tem você ter uma boa governança, que você tenha uma boa estrutura, um bom sistema ali de compliance dentro da empresa. Porque quem vai pagar o pato é a empresa, não é a pessoa individualmente que vai pagar a parte administrativa ali, ou seja, a multa ali para, né, para quem ela fez algum tipo de fraude ali, né? Para o governo ali que fez algum tipo de fraude. E aí tem um detalhe que essa parte também é ligada às empresas estrangeiras, ou seja, empresa de fora do país que tenha negócios aqui no Brasil e se for pega ela também vai tomar essa paulada, né? Essa multa aqui e as ações todas que vêm a partir do momento que é identificada a fraude. Então, ela trata também de uma responsabilização objetiva. O que é isso? Ela não entra na parte de culpa ou dolo, se a pessoa fez sem querer ou não, ou se ela já tinha essa intenção. Isso não é problema da lei. Quer dizer, se ocorreu a fraude, a empresa vai ter que pagar por ela. A empresa é responsável, independente de ter culpa ou de ter dolo, né? E aí nós temos, então, o decreto que vem regulamentar essa lei. Vamos ver aqui algumas coisas sobre esse decreto, né? Primeiro aqui, a quem se aplica essa lei? Ela praticamente entra para todas as empresas, todo tipo de empresa, todo tipo de negócio aqui, né? E ainda para as empresas aí estrangeiras que tenham sede aqui, ou filial, representação no território brasileiro. Empresas de fora, obrigatoriamente, tem que ter um preposto aqui no Brasil, tem que ter alguém aqui que represente a empresa. Então, na verdade, essa legislação, ela pega para todo mundo, para todo tipo de negócio, independente do tamanho da empresa, não é só empresas grandes, não. E aí nós temos aí a responsabilização administrativa e civil. Aí é um detalhe importante, que essa responsabilização administrativa não precisa ir para a justiça para tomar a providência da multa, por exemplo. É uma ação administrativa, seja da prefeitura, né, municipal, por exemplo, seja estadual ou seja federal. Então ela vai tomar a multa antes disso aí ser julgado, se for na justiça, né, se for levado aí ao caso à área civil. Então, corromper agentes públicos, fraudar licitações ou contratos públicos, dificultar a atividade de investigação ou fiscalização de órgãos ou entidades ou agentes públicos, ou intervir aqui na sua atuação, né? E a responsabilização objetiva das pessoas jurídicas, ou seja, da empresa, né, que tem o CNPJ lá, por atos de corrupção aqui cometidos em seu interesse ou benefício, né? E não é necessário provar que o administrador ou diretores tinham a intenção de corromper, que é essa a parte administrativa. Então, que é a parte objetiva, né? Quer dizer, não tem dolo ou culpa. Ele se cometeu qualquer uma dessas atividades aqui ilícitas, né? Corromper agente público, fraudar licitações, dificultar a atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, esse tipo de coisa já é o suficiente para que a empresa seja multada. A responsabilização é solidária, olha só um detalhe importante aqui. Então, das empresas, do mesmo grupo econômico, não vai pegar só uma empresa especificamente. Dependendo, ela está coligada a outras empresas, aí todas podem ser responsabilizadas, não adianta fugir, falir a empresa, né? Sucessão de responsabilidades aqui, em hipótese aqui de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão. Se ela se juntou, mudou de nome e tudo mais, ela vai ser pega também naquela situação. Vai ser responsável também, vai ser responsabilizada, né, a empresa. E aí entra o decreto aqui, 8.420, que regulamenta a lei anticorrupção. E o programa de integridade, que a gente pode traduzir isso aqui como compliance, ou traduzir o compliance, que é melhor para programa de integridade. Então, comprometimento da alta direção da pessoa jurídica, essa é a parte da liderança, eles têm que estar envolvidos nisso, né? Tem que estar comprometido, na verdade, com esse programa de integridade. Ele tem que ter uma independência, uma estrutura e uma autoridade, quer dizer, o programa de compliance, ele não pode estar só no papel,
Esse programa de integridade, ele tem que estar funcionando, e para isso ele tem que ter uma independência. Ele não pode ficar sobre a avaliação, por exemplo, de um diretor que pode ser também um fraudador, né? Ele tem que ter uma estrutura, as pessoas, quem é que vai formar esse programa de integridade? E ele tem que ter autoridade. Não dá para deixar isso na mão de uma pessoa que não tem autoridade, não tem autonomia para atuar e identificar qualquer fraude dentro da empresa. Então, são exigências que estão no decreto que regulamenta a lei. Então, ele deve cumprir isso aqui. A empresa deve cumprir isso, né? Além disso, análise periódica de riscos, que aí entra a parte de gestão de riscos aqui para identificar riscos potenciais ou reais ali de ocorrências de fraudes ou que possam ocorrer dentro da empresa, né? De acordo com o tipo de negócio dela. Além disso aqui, padrões de conduta ética, o código de ético, ter uma política e procedimento. Então, o código de ética é fundamental porque ele envolve as pessoas, né, dentro da empresa. Aqui tem que ter o código de conduta, o código de ética da empresa, isso tem que ser disseminado para as empresas e tem que ser tratado com de uma maneira sistemática, aqui, fazendo treinamento, lembretes dessas coisas, para poder aguçar a ideia das pessoas, né? Quer dizer, fazer com que aquilo ali entre, que a gente chama aqui na massa do sangue da pessoa, para poder estar ciente de tudo que pode acontecer com ela e o que é certo e o que é errado, né? Inclusive na visão da empresa, o que é certo e o que é errado, para falar, eu não sabia que não podia fazer isso. Além disso aqui, nós temos ainda, isso aqui é entendido aqui quando necessário, aqui a terceiros, né, fornecedores, prestadores, porque às vezes esse código de ética, o código de conduta, ele tem que sair da empresa. Às vezes passar e mostrar para as outras empresas também qual é o tipo de comportamento que ela espera delas, né, dessas outras empresas, para que não haja esse conflito aí. Além disso, diligências apropriadas para contratação e, conforme o caso, supervisão de terceiro, que é o que a gente havia falado lá do due diligence, que é justamente fazer essa diligência e identificar se realmente a empresa existe, se ela é estruturada, se ela tem potencial para prestar o serviço para qual ela foi contratada, se ela fornecerá os produtos, lá, os insumos para a sua empresa, conforme foi contratada, porque às vezes ela pode ter se contratado, mas ela não vai fazer isso, ela não tem condições de fazer isso. Então, na verdade, é uma fraude e você está caindo nela, né? A empresa está caindo nessa fraude. Nós temos ainda a verificação aqui durante o processo de fusões, aquisições, reestruturações societárias aqui, né? Para poder fazer todo esse levantamento, inclusive aquele do cadastro das empresas que foram punidas, como a gente havia comentado antes. Registros contábeis, que é a parte de contabilidade que é importantíssima aí, nos casos de fraudes, principalmente fraudes que envolvem muito dinheiro. Controles internos, são todas as formas que a empresa tem para inibir a ação ou impedir, ou então detectar que uma pessoa ou um sistema ele não agiu da forma como ele está programado. Então, identificar uma possível fraude, uma possível condição de fraude. Controles internos é baseado nisso. De repente, você faz uma compra no computador, que isso é possível fazer, mas o sistema, por exemplo, pode identificar, impedir isso aí e alertar de acordo com o sistema de monitoramento existente ali para os casos de fraude dentro da empresa. Além disso aqui, procedimentos que assegurem a pronta interrupção da irregularidade, né, que consiga detectar isso, a transparência do pessoal, né, da pessoa jurídica aqui quanto a doações para candidatos e partidos políticos, que é importante, procedimentos específicos aqui para prevenir fraudes e ilícitos no âmbito do processo licitatório, né, para execução de contratos administrativos e tudo mais. Então, o que a gente vê aqui? Que o decreto que regulamenta a lei anticorrupção, e aí ele tem uma forte pegada aqui na parte do programa de integridade, que é o nosso compliance aqui, então com a ideia de cercar ou prevenir ações fraudulentas, essas aqui que nós falamos, e nós vamos mostrar outras ações aí previstas aqui dentro desse decreto. Mas
com a intenção de prevenir. E isso aí vai servir o quê para a empresa? Vai servir como uma atenuante caso ocorra uma fraude. Como ela tem a responsabilidade objetiva, ou seja, não interessa se ela tinha participação daquilo ou não, você sabia o que o funcionário estava fazendo ou não. Ela vai ser responsabilizada. Mas aí ela fala, não, mas nós temos um programa que aí vai ser avaliado lá pelo CGU para ver se esse programa realmente funciona. No caso, está fazendo um negócio, por exemplo, na esfera federal, né? E aí eles vão estar avaliando esse programa e vai falar, não, realmente tinha e o que a pessoa fez aqui, por conta de todo esse programa, os controles internos existentes, nós consideramos que isso é uma atenuante para aquilo que ocorreu. E aí diminui, por exemplo, o valor da multa. Muito bem. Terminamos aqui esse bloco, voltamos no bloco seguinte. Um abraço.